Só deixar vocês avisados. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar a aula, acho que deu alguma confusão com relação à avaliação. Eu tinha deixado 3 datas lá de teste, de preliminares, que eu acabei não discutindo com vocês. Então, hoje não é uma avaliação, só para deixar isso claro para vocês. Mas, aproveitando isso, eu já vou discutir com vocês a avaliação. Como é que eu vou fazer ela. A princípio, eu tinha pensado em fazer uma avaliação teórica pelo multiprovas, por teste e tal. Mas eu estou achando que a gente pode aproveitar essa avaliação para fazer algo um pouquinho mais interessante do que uma provinha de teste. Certo? Então, o que a gente vai fazer, basicamente, vai ser uma avaliação individual e ela vai ser, basicamente, um trabalhinho, mas é um trabalhinho de pesquisa. O que eu vou querer que vocês façam, cada um de vocês, é achar alguma reportagem, achar algo na mídia sobre a aplicação de algum modelo em alguma coisa prática do dia a dia. Só não vai valer modelo de Covid, porque senão todo mundo vai pegar modelo de Covid que está em todo canto, para vocês terem algum trabalhinho a mais. E a gente vai discutir os modelos de Covid na segunda unidade, certo? Então, basicamente, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que identificar uma reportagem que reporte o resultado de algum trabalho de modelagem. E dentro dessa reportagem, aí vocês têm que fazer um relatório para mim indicando algumas coisas. Eu vou deixar mais claro como uma tarefa lá no CIGA, mas basicamente vocês têm que identificar qual que é o fenômeno que ele está tentando ser modelado. Então, o que é aumento da temperatura de alguma coisa, você vai ter onda, ou que seja, ou qualquer coisa desse tipo. Quais são os dados que são utilizados nessa modelagem? Então, quais são os dados que o modelo tenta explicar, os dados que são alimentados no modelo para fazer alguma predição de alguma coisa? Outra coisa, qual que é a natureza do modelo? Ele é um modelo de engenharia no sentido de predizer o modelo prediz que algo vai acontecer, ou ele é um modelo científico no sentido de esse modelo explica por que algo aconteceu? Tem essas duas coisas. Aí eu também queria que vocês me falem um pouco da metodologia do modelo. Quem fez o modelo, quem é o pesquisador responsável por isso, qual é o grupo responsável por isso, como que ele fez esse modelo, será que ele é um modelo dinâmico, será que ele é um modelo estrutural, qual que é o nível de granularidade desse modelo, discutir alguma dessas coisinhas, mas de uma maneira bastante superficial. Então isso significa que cada uma desses relatórios vai ter que ter no máximo 2 páginas. Certo? Então, não é a BNT, não é página, não sei o que e tal. Então, vocês têm que escrever um relatório bastante sucinto, só identificando cada uma dessas coisas. O link da página e indicando cada uma dessas indicações. Aí, eu tenho que explicar também, efetivamente, qual que é o resultado do modelo. Certo? Eu vou vou escrever lá no trem, lá no CIGA como uma tarefa e vou deixar disponível para vocês fazerem. Certo? Eu vou dar um prazo de 2 semanas para vocês fazerem isso. Tranquilo, pessoal? Acho que não tem muito... Só lembrando que é individual, certo? Não, ele não é em grupo esse trabalho. Acho que é mais... Tá, o Raimundo está perguntando se pode ser um artigo científico. Pode sim, não precisa ser reportagem não, pode ser um artigo direto. Um artigo também é uma forma de publicação, né, de reportagem. Certo? Mas eu vou dar mais detalhes com relação ao formato e tudo mais, mas é para ser algo bastante tranquilo, é mais para vocês buscarem alguma coisa e acabarem tendo uma exposição de que essas coisas que a gente está discutindo aqui, elas aparecem no dia a dia, muitas vezes a gente não tem nem noção disso. Certo? Então, beleza. Então, vamos para a aula. Vocês estão vendo o slide aí? Imagino que sim, né?
Então, nas outras aulas a gente falou, na aula passada, basicamente, a gente falou de sistemas complexos, certo? Então, a gente discutiu um pouquinho o que torna um sistema complexo e o fato que o sistema ele pode ter um comportamento caótico, ele pode, mesmo sendo um sistema bastante simples, ele pode ser ele pode ter um comportamento que é imprevisível, difícil de saber aonde que ele está, certo? Mas muitos desses modelos, e até o modelo lá que a gente discutiu, qual é o nome dele? Um modelo de... que ele tenta fazer uma modelagem atmosférica, ele é um modelo bastante teórico, assim, ele tem algumas aplicações, mas ele é bastante deslocado da realidade. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho a relação entre modelo e dado. Certo? Porque, no fim, o que você quer? Você quer a função do modelo ele servir como uma representação, como uma tentativa de uma explicação de um fenômeno ou de uma explicação de como o fenômeno deve se comportar. E a ciência, a ciência ela é empírica, ela busca dar explicações para aquelas coisas que a gente observa na natureza, certo? Então é essencial que os modelos, para eles serem realmente úteis, que eles tenham uma ligação com dados, certo? Que eles consigam explicar algum dado real, que eles possam ser alimentados por algum dado real. Então a gente vai discutir essa questão de dados hoje. E também uma questão de a dificuldade de um modelo de representar dados também. Como que a gente consegue trabalhar com o modelo de uma maneira que ele seja realmente útil. A gente discutiu em uma das aulas, falou que, bom, todo modelo, isso é uma máxima que você sempre escuta em qualquer lugar, que todo modelo é errado, mas ele pode ser muito útil. Ele é errado no sentido que ele não consegue representar todas as facetas de um problema, e muitas vezes está muito relacionado em qual tipo de dado que você tem, qual tipo de previsão que você quer fazer. Então a gente vai discutir hoje exatamente essa questão da granularidade de um modelo, de quanto de detalhe que um modelo deve ter. E a gente vai brincar com um modelo clássico que ele é construído diretamente sobre alguns dados. E é um modelo que ele é usado, é o modelo principal que é usado em trabalhos de ecologia, para saber se uma população de animais está estável, se há uma tendência de que um grupo de animais vai ser extinto ou não. Certo? E é um modelo bastante clássico também dentro dessa área. Certo? Então, o tema da aula de hoje é esse aqui, ó, é granularidade, integração e modelos. A granularidade é essa questão, eu já vou discutir mais, certo, sobre os detalhes. E integração, ela é um tipo de computação. Bom, se eu consigo criar um modelo e eu quero relatar esses dados, eu preciso fazer a simulação, certo? Então, a simulação, como que eu crio a simulação a partir de um modelo? Então, para isso que a gente precisa de métodos numéricos. Na aula passada, a gente viu isso de uma maneira bastante simples, considerando um modelo de equações diferenciais ordinárias, mas a gente só chamando uma função. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre diferentes abordagens para fazer o mesmo tipo de cálculo, certo? Só para a gente, então, poder pegar o modelo, já criar a simulação, sabendo o que é simulação, e a gente poder brincar e comparar com o dado real. Então, essa é a brincadeira que a gente vai fazer hoje, certo? Então, beleza. Então, o primeiro tema que a gente vai discutir é a questão da granularidade, certo? Então, eu já meio que introduzi isso para vocês. Então, a granularidade, quando a gente fala da granularidade de um modelo, eu estou me preocupando no nível de detalhe desse modelo. Qual que é o grau de abstração que esse modelo traz sobre a realidade? A brincadeira clássica é que todo mundo faz com física, falando, para um físico tudo é um ponto. Isso é uma questão de uma simplificação. Você ignora vários aspectos do problema para simplificar ele, então você simplifica muitas vezes um corpo complexo em um ponto para facilitar as contas, e o resultado, muitas vezes, ele é informativo mesmo,
ele pode ser generalizado mesmo para aquela coisa mais complicada. Então, nem sempre o modelo precisa de todos os detalhes. Então, quando a gente fala da granularidade de um modelo, a gente está preocupado exatamente em qual que é o nível de detalhe que esse modelo traz sobre o fenômeno que você está tentando estudar. Certo? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, talvez alguns sejam um pouco velhos para vocês, sobre alguns modelos que retratam quase a mesma coisa, só que com um nível de granularidade diferentes. Isso aqui é um jogo, não sei quem aí já jogou isso, que chama SimCity. Eu não sei se ainda tem isso. Esse era um simulador de cidade. Você ia lá, constrói uma cidade, constrói as estradas, constrói várias coisas, e você podia ir brincando de várias formas, tipo, você escolhe qual que é o loteamento de uma região, e você consegue... eu acho que esse é o 2000, na verdade, essa versão. E aí o jogo vai fazendo várias coisas, ele parece desastres naturais e tudo mais. Ele tem vários níveis de detalhe no sentido de que assim, você consegue definir as regiões onde você vai pôr metrô, onde você vai pôr várias coisas, isso tem impacto sobre como que a cidade vai crescendo, como a cidade vai se desenvolvendo. Então, o nível de granularidade dela é bem interessante de nível de cidade. Você consegue construir uma cidade inteira, gerenciar uma cidade inteira, gerenciar onde que vai crescer um prédio ou coisa do tipo assim. Mas se vocês olharem, por exemplo, nessa tela, você consegue definir aonde vão ter as estradas. Mas você não consegue andar dentro da estrada. Teve uma versão desse jogo que dava, mas você não consegue andar dentro das estradas e nem mesmo na manipulação do tráfego. Se vocês olharem aí embaixo na esquerda, ó, tem um viaduto. Você vê que em alguns lugares tem tráfego, outro não. Então não tem nem mesmo uma simulação de carros específicos. Acho que nas versões mais modernas já tinha já, mas nessa versão já não tinha. Mas por quê? Porque para o nível de jogabilidade do jogo, isso era meio que irrelevante. Assim, você só queria garantir que não ia ter congestionamento numa região e etc. Mas um carro individual ele não tinha um impacto tão grande sobre o comportamento global da cidade. Então aqui a gente tem um nível, isso é um modelo de cidade com uma simulação que tem um nível de granularidade mais alto, certo? Mais global, assim, ele não tem muito, você não consegue entrar dentro de um prédio, você não consegue, todos os prédios têm mais ou menos a mesma cara e tal. Tinha que lidar com hardware limitado também, mas mesmo com isso, ele dava uma jogabilidade que era muito boa, tanto é que esse jogo foi um sucesso estrondoso. Mas aí, beleza, isso é legal se você quer construir a cidade e tal, mas você pode ter você pode querer interagir com a cidade, mas aí do ponto de vista mais individual, não do ponto de vista de cidade de uma maneira social completa, certo? Então, em outros jogos, eles têm uma cidade que você não consegue manipular tanto a cidade, mas você consegue interagir dentro da cidade. Então, esses modelos têm uma granularidade um pouquinho mais interna. Aí eu vou pôr um aqui, alguém sabe qual que é esse? Isso, GTA. The Sims também dá para brincar. Isso. O GTA, ele tem uma cidade que você consegue interagir pra caramba e ele tem muito mais. Você tem carros específicos, você consegue pegar um carro, andar pela cidade, brincar tudo. Você não consegue construir rua, ou você não consegue setar algumas coisas que ele tira dessa granularidade do jogo, certo? Você não tem aquela granularidade de gestão da cidade. Mas você tem toda uma composição dos carros ali e de que você consegue interagir com cenários de uma maneira bastante mais completa do que no SimCity, certo? Por quê? Porque a granularidade, a intenção é diferente. Então, a granularidade aqui, o nível de detalhe do modelo de cidade é diferente. Enquanto aqui você tem um modelo que ele preza pela interação do usuário individual com os elementos da cidade, com o carro, com outras pessoas e tal, ele não se preocupa com a questão da construção, da evolução da cidade. Certo? Então tem um outro nível de detalhe, uma outra granularidade nesse tipo de modelo, que ela serve para um outro propósito, é por isso que ele tem essa granularidade. Só que ainda assim, beleza, um ponto importante desse jogo é que o carro é um detalhe, certo? Assim, ele tem alguns
algumas brincadeiras e tal, mas tirando uma outra missão lá, não é corrida de carro, certo? É fazer várias coisas. Né? O principal é matar gente, né? Mas aí eu te pego, então, outro jogo. Esse aqui, alguém... Esse aí deve ter 500 jogo diferente desse. Esse é mais da minha época. Isso, esse é o Need for Speed. Need for Speed é o quê? É um jogo de corrida, essencialmente. Ele, do mesmo jeito que o GTA, ele não tem uma granularidade muito alta, certo? Quer dizer, muito alta da cidade. Você não consegue manipular a cidade, você não consegue fazer várias coisas. E ele também não tem essa granularidade de interação do GTA, de você bater numa cidade, entrar num prédio, fazer tal. Esse jogo é de corrida, certo? Só que o que ele tem de legal? Número ele tem muito mais detalhes sobre o funcionamento do carro, e ele tem esse fator aqui, ó. Você pode ir manipulando o carro, você pode tunar o carro, você pode fazer tem vários detalhes da modelagem do carro que no GTA não tem. Por quê? Porque é o foco desse jogo, certo? Então, você não consegue sair do carro, sair atirando, você consegue fazer várias coisas que não tem no GTA, mas você consegue ter uma experiência mais completa sobre a gestão de trabalhar com o carro. Então, você tem um nível de granularidade que ela é bastante alta, ela é bastante detalhista sobre o carro, certo? E ele abstrai, exatamente. Ele tem uma abstração bem maior sobre como que é uma cidade, como que é uma estrada, e até mesmo sobre como que é a interação com a estrada e etc. Então, isso é uma realidade com basicamente todos os modelos. Você tem modelos que eles tentam, por exemplo, explicar aquecimento global, que você não vai incluir detalhes sobre cidades específicas e coisas do tipo. Você vai pegar, o Brasil inteiro é um quadrado, certo? Você pode ter modelos de predição de ondas e tal, que aí não, você já quer um detalhe maior sobre algum aspecto do relevo, mas assim, cidade já não é tão importante. Agora não, eu quero algum impacto sobre do aquecimento global sobre migração de cidades e tal. Daí você já tem que começar a incluir alguns aspectos de cidade. Então, assim, o nível de detalhe que você vai incluir no modelo, ele está diretamente ligado exatamente o que ela está falando, ao objetivo desse modelo, ao fenômeno que você está tentando explicar. Em geral, você tem um modelo que ele tem muito detalhe, ele tem um custo computacional mais alto. Então, você tem que sempre achar qual que é o menor modelo que eu consigo ter para resolver, para dar uma explicação suficiente para aquele fenômeno. Certo? Então, quando eu falo de granularidade do modelo, eu estou falando exatamente em qual é o nível de detalhe e aonde que está esse detalhe que o modelo está trabalhando. Certo? Então, a gente vai discutir isso com o modelo que eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Mas é um outro ponto importante, é o seguinte, beleza, então eu tenho modelos. Nos jogos, os dados não é algo tão importante. Né? Nos jogos, o importante é a interação com o usuário, a jogabilidade, etc. Mas em modelos que a gente tenta trazer alguma coisa sobre a realidade, seja do ponto de vista científico ou do ponto de vista de engenharia, a gente precisa que ele tenha uma interação com o nosso conhecimento sobre a nossa observação da realidade. A nossa observação, principalmente hoje em dia, ela é retratada na forma do que a gente chama de dados. Certo? Então, um dado, ele é nada mais do que algum tipo de observação, certo? Que ela está armazenada em algum registro físico. Então, é alguma observação que você fez que está numa memória, num computador, num papel ou alguma coisa do tipo. Então, quando a gente fala de dados, a gente está falando de observação. Então, quando a gente vem para aquele ponto da ciência lá que a gente tem que relacionar dados e observação com conhecimento e com o método para fazer essa relação, o dados, ele é essencialmente qual é o nome disso? Bom, ele é essencialmente a materialização da observação, certo? Então, quando a gente está trabalhando com modelos, a gente quer ter acesso, a gente quer relacionar o modelo com os dados de alguma forma. Então, eu vou falar um pouquinho do modelo que a gente vai discutir hoje. Vocês estão vendo dois bichinhos aí? Isso aí, vocês têm... É um lince, que é tipo
como é que chama? Tipo uma onça, um gato do mato, e um coelhinho, certo? Um felino grande, isso. E a gente vai discutir exatamente isso, um modelo presa-predador. Essencialmente, esse lince, ele se alimenta de coelho. Isso é um fenômeno que é bem conhecido em região que tem felinos e coelhos, aparentemente. Mas a graça desses dois é o seguinte, por muito tempo, as regiões... Esses são bichos de regiões mais frias, então você vai ter bastante dado disso na Inglaterra, Canadá e tal. Então, um dado clássico, uma série clássica de caçadores, de que eles foram armazenando ano a ano o número desses animais que eles observavam. E tem uma série histórica, se vocês olharem aí, de mais de 100 anos, em que eles foram observando qual é o número de cada um desses bichos que eles foram observando. E olha que engraçado. Você consegue ver aí que tem como se fosse uma oscilação entre um e outro, e essa oscilação ela é quase de 10 anos. Cada 10 anos você tem um pico populacional dos felinos, e que ela é mais ou menos acompanhada pela população de coelhos. A população de coelhos também fica oscilando. Então isso é um dado, isso é uma observação. Os caras coletaram por não sei quantos anos esse dado e é uma realidade, ele está lá, certo? Aí a pergunta é, será que a gente consegue explicar o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Então essa é a graça do modelo. Então a gente vai olhar um modelo extremamente clássico na área de modelagem, que é o que a gente chama de modelo presa e predador. Então o que a gente quer modelar é exatamente essa interação entre um predador e uma presa. Certo? Então a gente vai ver duas formas da gente realizar essa modelagem. A gente vai discutir... Eu coloquei esse slide lá para frente, né? A gente vai discutir duas abordagens de modelagem diferentes para o mesmo fenômeno, que basicamente resolvem o mesmo problema. A diferença das duas abordagens está exatamente na questão da granularidade. Um dos modelos, ele incorpora algumas propriedades do fenômeno que o outro modelo não incorpora. O modelo é um pouco mais simples que o outro. E isso tem uma implicação na forma como você resolve esse modelo, na forma como você faz a simulação. Então, a primeira versão que a gente vai olhar é uma que a gente chama de abordagem de modelagem por agentes. Certo? Pois lá para frente. Então, o que a abordagem por agentes vai tentar fazer... A abordagem que a gente vai tentar fazer, ela vai tentar construir diferentes objetos que representam os diferentes objetos do fenômeno que você está estudando. A gente pensar aqui na presa e predador, que dois objetos que a gente tem essenciais aqui. A gente tem a presa e o predador. A gente tem um conjunto de felinos e um conjunto de coelhinhos lá, que estão interagindo entre si, certo? Então, uma abordagem de modelagem é exatamente criar um ambiente de simulação em que eu crie artificialmente vários desses coelhinhos, vários desses bichinhos aí, certo? Cada um desses é algo que a gente chama de um agente. Um agente, ele é uma construção computacional que é basicamente um objeto. Ele tem propriedades e ele tem ações, ele pode realizar ações. Uma modelagem de agentes, o que ela vai tentar fazer é popular uma realidade virtual com uma série de agentes e deixar eles interagindo de uma maneira controlada e tirar as estatísticas a partir dessa interação. Vocês aí devem trabalhar com Java, etc. e tal. Essencialmente, a construção de orientação de programação orientada a objetos, ela nasceu exatamente como uma forma de facilitar a programação de modelos baseados em agentes.
essencialmente, a computação em si, ela nasceu como uma forma de implementar modelos. Na época lá de... bom, tem uma parte da computação que ela nasceu para processamento de dados grandes, né, que são os ordenadores, que é para processamento de tabelas e etc. E a outra parte foi para processamento de cálculo de modelos, como, por exemplo, os computadores que eram usados para calcular trajetórias de foguetes, etc. Mas mais para frente, com o advento da ideia dos modelos baseados em agentes, que surgiu a ideia da gente construir programação orientada a objetos, porque programar uma simulação baseada em agentes com orientação a objeto é extremamente mais simples do que com uma programação estruturada tradicional. Então, o que o seu modelo tem que ter? Exatamente uma definição desses objetos, definição desses agentes. No caso específico aqui, o que a gente tem? A gente tem os coelhos, tem os felinos, e tem também o ambiente, quer dizer, alguma realidade virtual, que é onde esses agentes vão interagir entre si. Então, a gente pode ter que um coelho ele pode se movimentar, andar por aí, ele pode encontrar outro bicho, etc. E ele pode fazer uma série de ações. Por exemplo, uma ação possível, eu posso ter que quando um gato encontra um coelho, ele come o coelho, certo? Então, isso é uma ação que depende de um coelho encontrar o gato, ele encontra lá e ele vai e come o bicho. Alternativamente, eu posso ter dois coelhos se encontrando e ele vai gerar um outro coelho, ele pode ter uma reprodução. Que pode acontecer também com um gato, dois gatos se encontram, eles vão. Então, essa modelagem que a gente chama de modelagem baseada em agentes, ela é exatamente isso, de você construir uma realidade virtual com cada um desses agentes interagindo, sendo que cada um desses agentes ele tem um estado e ele tem também um conjunto de ações que ele pode fazer. Tá? Então, essa é a essência de cada um desses agentes. Eles existem dentro de uma realidade virtual e eles têm estados, cada um de uma maneira individual e cada um com ações diferentes. A gente vai discutir essencialmente, para o resto da disciplina, a gente vai discutir sempre essa relação entre modelos baseados em agentes e outro tipo de modelo que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Tá? Então, o que tem dentro disso? Então, o que esses dois agentes que a gente está tentando modelar vão ter? Certo? Eles vão ter... a gente basicamente vai considerar esses dois agentes, certo? O coelhinho e o como é que chama? O gato, certo? E a gente pode pensar em alguns estados. Por exemplo, o coelho pode ter uma idade, assim como o gato. Ele pode, depois de muito tempo, se ele chega numa velhice, ele vai e morre sozinho. Então, ele não precisa nem interagir com ninguém, certo? Da mesma forma, eu posso ter a questão da reprodução. Quando um coelho encontra outro coelho, ele se reproduz. Quando um gato encontra um outro gato, ele também se reproduz, certo? E eu posso ter também uma questão de fome, certo? Se eu passo muito tempo com fome, eu morro. E se o gato encontra o coelho, ele pode comer o coelho e isso diminui a fome dele. Eu poderia melhorar esse modelo e colocar, por exemplo, o coelho come coisa no chão, grama. Então, poderia ter a grama também. Então, tem várias coisas que dá para incluir esse tipo de coisa, certo? Então, e esse é o ponto principal da questão da granularidade. Certo? Então, você tem... Qual a quantidade de detalhes você quer incluir ali? Essencialmente, você pode incluir infinitos detalhes, mas precisa? Será que eu preciso incluir? Tipo a sugestão da outra. Será que eu preciso incluir macho e fêmea nisso? Já que metade vai ser macho, metade vai ser fêmea. Então, assim, tem toda uma... eu preciso ter uma noção também de quais são os fenômenos que são realmente importantes para aquilo que eu estou tentando estudar. O que eu estou tentando estudar aqui é relacionar esse modelo para ele explicar os dados que eu tenho lá, né? Que é que eles vão evoluindo, a população tem uma certa oscilação que sobe e desce e tal.
Mas a carinha dessa simulação, ela é de um jogo. É essencialmente como se fosse um jogo. Se vocês pensarem, alguém falou do The Sims. O The Sims, ele é um modelo baseado em agentes. Você tem cada elemento ali, ele tem um conjunto de ações, ele tem um estado. Cada coisa da casa tem o seu estado, tem ações que você pode fazer entre um e outro. A função daquela simulação, ela não é para fazer... para nenhuma função além de entretenimento. Mas, por exemplo, existem modelos que são aplicados em alguns países, aqui no Brasil eu nunca vi isso, mas que é muito comum você colocar um tipo de modelo que parece muito com o The Sims, você coloca a estrutura do prédio, você consegue simular, por exemplo, uma evacuação. Um estádio, ele precisa ter uma evacuação mínima, máxima de um tempo e tal, então você coloca um modelo, é tipo um The Sims, os agentes vão interagindo, batendo um com o outro e tal. Aí, por exemplo, nesse tipo de modelo, você não precisa saber o sexo, a cor do cabelo, ou o que for de cada um dos agentes, você só precisa ter uma interaçãozinha entre cada um deles, certo? O Daniel aí postou algum, depois eu coloco pra gente olhar, de lobinhos e coelhos. Esse tipo de modelagem é extremamente clássica, pessoal. Vocês vão encontrar muitos exemplos em vários lugares que tem aí, certo? Mas aí, beleza, dado isso, então os agentes é basicamente isso. Você tem um conjunto de elementos, você tem um ciclo temporal, você tem uma interação entre cada um desses elementos. Praticamente todos os jogos, eles seguem mais ou menos isso. Então, quando você for trabalhar com Unity, ele tem lá um ciclo que ele vai colocando, e cada uma das coisas que você coloca dentro do jogo é como se fosse um agente. Ele tem um conjunto de ações que ele pode fazer, ele tem uma atualização de dados, etc. Então, assim, relacionando isso também com a aula passada sobre a complexidade, a questão dos agentes é que eles têm tantas ações que são tão unitárias, que são tão difíceis de serem previstas, que a caoticidade que surge desse tipo de modelo ela é bastante rápida. Assim. Então, eles são bastante úteis em situações em que começa a surgir detalhe que você não consegue simplificar com um modelo mais simples. Mas nem sempre isso é necessário, então nem sempre você consegue ter essa abordagem baseada em modelo. O problema dessa abordagem de modelo é exatamente que você não tem um ferramental de solução tão pronto. Você precisa simular e tirar as estatísticas. Mas, alternativamente, a gente vai discutir um outro tipo de modelo que a gente poderia fazer mais ou menos o que a gente está fazendo aí da população, mas a gente podia incluir um pouquinho de estatística. Será que para mim é tão relevante saber aonde que cada um desses agentes está durante o tempo? Se para mim não é importante o relevo e tal, não necessariamente, né? Então eu posso agrupar esse grupo de elementos, deixa todos os gatos ali e tal, e eu simplesmente calculo qual que é uma probabilidade de eu encontrar um ou outro. Então, em vez deles andarem, eu posso criar um grafo, algo do tipo assim. Mas, ou então, eu posso simplesmente, em vez de criar um agente para cada indivíduo, eu posso criar uma representação da população. Então, em vez de eu falar, eu tenho o lince 1, lince 2, lince 3, eu falo, eu tenho a população de linces e eu tenho a população de coelhos. E eu calculo a interação entre essas duas populações, certo? Então, com isso, o que eu posso fazer é o seguinte, então quais são as interações entre essas populações? Eu sei que coelho é comido por lince. Eu sei que coelho se reproduz. Eu sei que lince também se reproduz. Eu sei que coelho morre. Eu sei que lince também morre. Certo? Só que como aqui eu tenho uma questão mais populacional, eu tenho como se fosse uma representação média, uma média estatística de todos aqueles agentes. Certo? Isso em física ou em outras áreas é chamado de representação de campo médio. Eu gosto de chamar de uma representação populacional, que é como se, em vez de eu ter todos os linces, cada um representado de uma maneira individual, eu tenho uma única estrutura, que nesse caso aqui, eu só estou preocupado com o número de coelhos, que vai me representar o dado que eu quero representar. O dado que eu tenho lá, essencialmente, é o número de coelhos e o número de
de linces, certo? Então, com isso, eu consigo criar uma equação que seja mais simples do que você ter 500 bichinhos interagindo um em cima do outro e tal. Então, esse é um modelo clássico do Lotka-Volterra. São duas pessoas, Lotka é um cara, Volterra é outro, e eles basicamente chegaram na mesma conclusão, no mesmo modelo, mas em regiões diferentes. Veja que naquela época não tinha internet, isso é do início do século passado. Não tinha internet, eles publicavam assim, para a revista, para sair na Nature, levava anos. Então, assim, eles chegaram na mesma conclusão juntos, então por isso que eles têm no mesmo nome. Essencialmente, o que esse modelo faz é relacionar, é criar uma equação diferencial que te diz como que está o crescimento ou diminuição da população de presas e de predadores, ou de coelhos, que são as presas, e do lince dos predadores. Então, se vocês olharem aqui, ó, isso é uma equação diferencial, certo? É um dx/dt. Então, ele está te falando como que o x, que é o número, é o tamanho da população de coelhos, evolui nesse tempo específico. E o dx/dt ele vai ser igual a um fator alfa vezes x menos um fator beta vezes xy. Vamos tentar então entender isso. Ó. Dx sobre dt, se ele for positivo, quer dizer que está crescendo o tamanho da população. Se ele for negativo, está diminuindo. O primeiro fator é um alfa x, quer dizer, ele depende do tamanho da população. Então, quanto maior a população, maior o crescimento dela, certo? Vezes um fator alfa. O que faz uma população crescer exponencialmente, que é essencialmente que vai fazer isso? É a reprodução, certo? Quanto mais bicho, maior a chance dos bichos dois se encontrarem e eles vão ter mais bicho. É que nem crescimento de vírus, certo? Quanto mais gente infectada, mais fácil de uma pessoa encontrar outra e infectar outra. Então, você tem um crescimento exponencial. Então, esse primeiro fator, esse alfa, ele está dizendo qual que é o fator de reprodução. Quando um bicho encontra outro, quanto que eles se reproduzem, quanto que ele gera de novos filhos. Mas aí também tem um fator menos, certo? Quer dizer, se ele é menos, é negativo, então esse é um fator que ele vai fazer diminuir a população. É uma força de retração da população de bichos, de presas. E ele é um beta vezes um x e um y. Ó, o x é o tamanho da população de coelhos e o y é o tamanho da população de linces. Então, isso reflete o quê? A probabilidade de um encontrar o outro. Certo? Quanto que o lince vai encontrar um coelho. E quando isso acontece, o que vai acontecer é o lince vai comer o coelho. Certo? Então, isso reduz o tamanho da população. Então, esse beta aí, ele é qual que é o efeito de comida, qual que é a eficiência de que um lince vai comer um coelho. Certo? Então, isso diz o seguinte, a população de coelhos ela vai crescer a partir da reprodução e ela vai diminuir a partir da caça. Já o Y também tem dois fatores. Ó. O Y ele tem um fator que ele também depende, ele é positivo no X e no Y, quer dizer, quanto mais eu como, melhor. Certo? Isso significa o quê? Se eu como, eu tenho mais energia, então eu posso encontrar mais meus amigos e etc. E tal, certo? Então, esse é um fator positivo. Então, para o lince ele encontrar coelhos, faz ele crescer. E o outro fator é um fator negativo com ele mesmo. Quer dizer, quanto mais lince, é pior. Por quê? Porque ele pode ter competição, um lince encontra outro lince, dois machos, não sei, um mata o outro. Ele pode ter competição por comida, se tem dois linces e eles mataram um coelho, então só um vai poder ficar com o coelho, e assim por diante, certo? Então, quanto mais lince, mais ele está competindo por algum efeito. Então, ele tem esse fator negativo quanto a população de lince, certo? Isso é interessante, se vocês olharem, é o seguinte, se você tirar a interação, se você simplesmente separasse o lince dos coelhos, você ia ter uma explosão de coelhos e você ia ter a morte dos linces, porque os linces dependem do coelho, os coelhos são controlados pelos linces. Esse é um modelinho, certo? Esse é um modelinho populacional, e ele é um modelo de campo médio, porque você pegou toda essa população de agentes e resumiu numa só variável. Certo? Isso é bastante típico de usar em vários tipos de modelo. Pelo fato que ele é extremamente mais simples de ser feito do que uma abordagem por agentes. Mas eles resolvem exatamente o mesmo problema.
Então, beleza. Dado isso, como é que eu resolvo isso? Como é que eu uso esse modelo para me tirar uma simulação mesmo? Tá? Então, para isso, a gente usa a computação. A computação, o que é a computação? O que significa o termo computação? Então, a computação ela é o ato de realizar operações sobre dados. O que é isso? Dado a gente tem lá, né? A gente tem os valores que você observou, ou posso ter algum dado, alguma variável e tal. E uma operação é pegar um dado e realizar alguma operação definida sobre ele. Eu posso somar valores, eu posso dividir valores, eu posso multiplicar valores, eu posso transferir um valor daqui para lá, eu posso comparar valores, e etc. E é essencialmente o que um computador faz. Certo? Então a computação, ela envolve isso, ela envolve realizar operação sobre esses dados, que são essas observações que estão armazenadas, e eu posso realizar algumas modificações sobre esses dados. Mas, mais especificamente, que a gente está interessado é numa coisa que a gente chama de computação numérica. Então, está perguntando só sobre isso, se essas letras gregas aqui, elas são valores entre 0 e 1. Não necessariamente. Isso não é probabilidade, isso é uma taxa. Ela basicamente diz assim, dado 30 bichos, 50%, eu vou ter uns 50% de reprodução a mais. Tá? A probabilidade, ela reflete em um agente, mas quando você tem uma questão populacional, essa probabilidade individual, ela vira uma taxa populacional. Mas são conceitos bastante relacionados. Então, quando eu falo, então, de computação numérica, eu estou falando exatamente isso, de realizar operações sobre dados numéricos, sobre o tamanho da população e coisa do tipo assim. E é isso que eu estou tentando calcular. Então, eu preciso, essencialmente, o que eu busco com aquele modelo Mean-Field? Eu preciso resolver aquele sistema, é algo que vocês estudam de cálculo de equações diferenciais, que de resolver esse sistema, ele é basicamente isso aqui. Eu tenho esse problema do valor inicial, que é o quê? Eu tenho um valor inicial, eu tenho uma população inicial de presas e predadores, e eu tenho uma relação diferencial entre elas. Como é que ela evolui no tempo? E eu preciso calcular qual que é o valor da população de presas e predadores em algum tempo futuro qualquer, certo? Como eu tenho uma equação diferencial, para eu calcular isso, eu preciso essencialmente fazer uma integração. Então, integração, o que é integração? Uma integralzinha lá, ela é basicamente uma soma de algumas pequenas multiplicações. Você está multiplicando a derivação vezes o espaço de derivação. Você está multiplicando a média que você está acumulando alguma média, certo? Então, o que a gente vai ver são... Na aula passada, lá, a gente fez isso. A gente fez uma integração, mas a gente simplesmente chamou uma função e ela resolveu para a gente. Mas como é que essa função faz? Se vocês fizeram cálculo numérico, deve pelo menos uma unidade de cálculo numérico em cima disso. Eu vou falar bem rapidinho. Essencialmente, tem dois métodos que a gente acaba trabalhando. O primeiro deles é o que a gente chama de método de Euler. Tem mais métodos, vocês colocaram no tem na Wikipedia lá, vocês vão encontrar 500 métodos. Esses são os dois principais. Esse método de Euler, a graça dele é o seguinte, ele é extremamente simples de ser implementado. Ele simplesmente diz, ele faz uma aproximação falando, o próximo valor de x, então se eu fizer um salto ΔT, então esse salto aqui está me dizendo qual que é a próxima posição que eu vou calcular. Então eu estou calculando esse x de t mais um ΔT. Ele vai ser igual ao x no passo anterior, mais o ΔT, quer dizer, qual que é o salto temporal, vezes a derivada naquele ponto. Veja, é como se eu pegasse uma derivada que está mudando no tempo, e eu estou calculando ela, e eu estou projetando como se ela fosse uma reta em todo aquele tempo. É extremamente simples de ser feito, a gente vai brincar com isso. Aí, qual o problema dela? Aqui é um exemplo de que ela está fazendo. Aqui no ponto A0, eu calculei a derivada e eu fiz um salto até a posição A1. O problema aqui, veja, nem sempre esse salto A1 ele vai estar na posição que você desejava, pelo simples fato de que muitas vezes a direção não é a mais adequada.
Então, para você diminuir isso, o que você precisa fazer é calcular, usar o ΔT o mais baixo possível. Se você projetar no infinito, quer dizer, esse ΔT ser infinitesimalmente pequeno, aí você tem uma representação perfeita através desse método. Mas como isso não é possível, então você tem esse erro de integração. Quanto mais longe você vai integrando, pior vai ficando. Isso tem um impacto enorme na maioria dos modelos que você trabalha, certo? E esse é um problema do método de Euler, ele é bastante impreciso por causa disso, para essa estimativa. Então, para você conseguir ter algum nível de precisão, você precisa que esse ΔT seja bem pequeno. E quanto menos, veja, isso aqui são passos, A0, A1 são passos. Para eu chegar nesse A4, se eu quiser ter que ele funcione melhor, eu precisaria ter muitos mais passos para chegar no mesmo ponto. A alternativa que tem, que já é um método que ele é usado bastante também, mas ele já é um método um pouquinho mais custoso, é o que a gente chama de método de Runge-Kutta. Ele faz exatamente a mesma coisa, ele calcula ele faz uma projeção, uma estimativa de qual é a derivada naquele ponto, só que em vez de usar só a primeira derivada, ele usa aquela derivada e ele faz como se fosse uma média de algumas opções, tipo uma derivada no ponto central e tal, como se fossem várias derivadas seguidas, ele faz que entra nesse fator somatório aqui. Aí ele tem essa pequena expressãozinha aqui, ó. Pequena também não, né? Que é o quê? Para cada ponto, para você calcular qual que é exatamente essa derivada é uma média da primeira derivada, da derivada no ponto do meio, de uma derivada, de uma segunda derivada naquele ponto no meio, até uma outra derivada no ponto final. É como se ele fosse uma média nos diferentes pontos aqui dentro. Então, se eu voltar aqui, é como se eu fizesse várias médias em vários pontos aqui, ó, entre o A0 até esse ponto, esse ponto até esse ponto, esse ponto até esse ponto. Tem toda uma matemática em cima disso que eu não vou entrar, isso vocês devem ver num curso de cálculo numérico, alguma coisa, mas é só para mostrar que você tem diferentes métodos para fazer esse tipo de integração. E é essencialmente isso que ele faz, a cada tempo ele vai e implementa essas duas coisas. Só que a vantagem desse Runge-Kutta é que, apesar dele ter um custo maior, eu tenho que fazer vários cálculos aqui para chegar nesse... para fazer exatamente a mesma coisa, é que com ele eu consigo usar intervalos maiores. Como ele é um pouquinho mais preciso, eu posso usar intervalos maiores de ΔT, então eu posso ter menos saltos entre cada um desses pontos. Vocês vão ver que quem for pesquisar, principalmente quem for olhar em paper e tal, qualquer modelo dinâmico que vocês forem trabalhar, ele sempre vai especificar esse ΔT aqui. Ele sempre vai falar, ó, aqui a gente usou uma resolução temporal de 1 milissegundo, de 2 milissegundos, de meio milissegundo, de 2 dias, assim, se for astronomia, né? Então, assim, tem bem, vocês sempre vão encontrar. Mas é sempre essa carinha aqui. Então é isso, pessoal. Então vamos brincar agora, vamos implementar esse modelo e ver isso na prática. Certo? O que a gente vai ver? A gente vai discutir bastante, a gente vai ver isso tanto na segunda unidade, quando a gente for falar de Covid, de modelos epidemiológicos, sobre essa discussão entre esses dois tipos de modelo. Qual que é a função de um, qual que é a função de outro? Isso, principalmente na parte da epidemiologia, ela é bastante forte. Assim. Vocês vão ter, por exemplo, o modelo lá, o Mosaic, que é o que sai toda hora na Tribuna do Norte, aí, do professor José Dias. Ele é um modelo populacional, assim, ele tem essas vantagens que ele consegue fazer um fit de curva bem razoável e as previsões foram excepcionais baseadas nesse tipo de modelo. Mas ele tem alguns problemas que eu não consigo incluir, por exemplo, detalhes da cidade e tal. Então, por exemplo, a gente tem um outro projeto que a gente está construindo um modelo dentro disso. Então, o que dá para fazer com um modelo ou com o outro? É o que a gente vai discutir na segunda unidade, e o que vocês vão implementar na segunda unidade. Certo? Na terceira unidade, a gente vai fazer a mesma coisa com a economia. Tem alguns modelos que a gente pode... Por exemplo, a maioria dos modelos de economia são modelos de campo médio, para determinar a evolução de inflação e coisas do tipo. Mas eu posso ter modelos
também por agentes que eles que eu posso dar algumas nuances, principalmente questões de distribuição, não uniforme de renda, esse tipo de coisa que tem alguns impactos que é difícil de ser capturado no modelo de campo médio. Certo? Então, na tarefinha lá, na prova, vocês vão ter que me indicar, ó, esse é um modelo baseado em agentes, esse é um modelo baseado em campo médio, esse tipo de coisa que eu quero que vocês me digam também, certo? Então, beleza. Então, o que a gente vai agora brincar um pouquinho vai ser construir vamos tentar implementar esse nosso modelinho aí usando essas duas formas de integração, certo? Vocês estão conseguindo ver? Tá pequeno, tá grande? Como é que tá? Deixa eu ver. Show de bola. Então vai. Então o que a gente quer fazer é exatamente implementar aquele modelinho. Veja, a gente está buscando, o que a gente quer tentar fazer é criar um modelo que ele replique isso aqui, ó. Vou pôr aqui. A gente quer replicar esse dado aqui. Certo? Então, isso aí que a gente quer replicar, que é essa simulação que tem aí. Certo? Então, isso que a gente vai tentar brincar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. Certo? Então, só já colocar algumas coisinhas aqui para a gente é importante. Vou colocar o Matplotlib, vamos colocar o NumPy, que é o que a gente vai brincar um pouquinho. Eu já tinha todas essas trem implementadas, não tenho a menor ideia de onde eu enfiei. Mas vamos lá. Então, o que a gente vai precisar? Ó, a gente vai... Lembra, a gente tinha aquelas definições de função, certo? Então, vamos calcular uma delas, é o nosso dx. O que vai ser o nosso dx? Se a gente voltar aqui, ó, então a gente vai implementar esse modelinho aqui, né? Opa, deixa eu pôr aqui. A gente vai implementar esse modelo que está aqui. Certo? Olha. Então, o dx, ele vai ser um alfa x, certo? O dx-dt, né? Vai ser um alfa x menos beta xy, certo? Certo? Então, a gente vai, se a gente voltar aqui, ó, então o meu dx, meu x sobre dt, ele vai ser um alfa, eu vou colocar AA, vezes um valor de u de x, menos um beta vezes um valor de x vezes um valor de y, certo? E a gente também vai ter que o nosso dy dt, ele vai ser um gama vezes x vezes y menos, não lembro qual que era o outro lá, vezes y, certo? E a gente tem também os valores de x0 vai ser igual a alguma coisa, sei lá, 20, e y0 vai ser igual a 10. Certo? A gente só precisa determinar também quais são esses valores. Então, vamos colocar, vou chutar alguns valores, vou pôr alguns valores aqui que eu sei que funciona. Então, o que
que significa, por exemplo, quando alguém fala que é dar um fit no modelo? Dar um fit no modelo é exatamente achar esses parâmetros. Eu posso pegar o meu modelo, ele tem tantos comportamentos lá, eu tenho que achar cada um desses parâmetros aqui. Né? Você já deve ter visto, por exemplo, mínimos quadrados. Mínimos quadrados, ele é um método de dar um fit de um modelo linear sobre alguns dados. Ele, essencialmente, o que você tem que achar são dois parâmetros de um modelo linear, que é a inclinação da reta mais o viés da reta. Certo? Então, beleza. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é esse cara. Mas a gente quer no tempo, certo? Isso aqui é só o dxdt. Então, o que a gente quer calcular é algo do tipo assim, ó. A gente quer o novo x. A gente coloca aqui o primeiro x. Ó, vamos fazer assim. Então, a gente quer fazer um vetor para a gente poder ver, né? Então, vamos fazer algo assim, ó. X. Vamos fazer trem pythoniano. Eu vou colocar só comentário, que isso aqui é só como referência para a gente ter, certo? Ele começa com um elemento que é o meu x0. Aqui eu coloco o y0. E eu vou fazer que o meu dt, que é aquele meu dt lá, ele vai ser quanto? Ele vai ser como 0,1. O que eu estou definindo aqui, ó, esse dt se a gente voltar para o cálculo, a gente vai começar a fazer primeiro do Euler. Veja, aqui a gente já tem, ó, tudo isso aqui, certo? A gente tem o x0, y0, tem essas funções, a gente quer calcular o tempo. E agora a gente vai fazer o método de Euler. Ó. Eu defino um dt, certo? E eu calculo para cada ponto novo qual que era a partir do ponto anterior. Então, voltando para cá, eu tenho já o meu dt. Eu tenho que fazer a minha fórmula, que é o seguinte, ó. O novo x, ele vai ser igual ao x anterior, então eu posso fazer algo como... Vamos fazer algo assim. Xn igual a x0. Depois a gente coloca no vetor, vai. Xn igual a y0. Eu tenho que, ó, o meu xn... O xn ele vai ser igual ao xn atual mais o dt mais quem? Mais esse dx aqui, certo? Então eu posso pôr ele aqui. Vezes esse cara. Então, aqui, ó, eu estou fazendo quem? Aqui eu estou usando o Euler. Do mesmo jeito, o meu yn, ele vai ser quem? Ó? Yn mais dt vezes quem? Dy dt. Esse cara aqui. Só que eu vou rodar esse cara. Porra. Eu vou rodar esse cara 200 vezes. Então, veja, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estabeleci a condição inicial, eu estabeleci quais são os parâmetros do modelo, eu estabeleci uma relação dinâmica entre eles, quer dizer, o sistema de equações entre eles, e aí eu seto qual que é esse meu valor como valor inicial, o meu dt, e eu faço um ciclo, um loop. Eu vou calculando, eu calculo a próxima posição, quer dizer, o próximo x e y, depois eu calculo de novo, depois eu calculo de novo, e assim por diante. Aí o que eu posso fazer no fim é só, então, se eu rodar esse cara aqui, ele vai me dar um erro. Reclamar.
Para, que eu precisava do X aí. Então, N, deixa eu pôr esse cara aqui, que eu quero ele antes dele ser atualizado. Embaixo. N, Y, Aí eu posso olhar, beleza, qual que é então o meu xn numa posição em que lá para frente, ó, o xn foi para um valor bem baixo e o meu yn também foi para um valor bem baixo. Ah, mas eu queria saber por cada momento, né? Então eu posso fazer algo do tipo assim, ó. 20. X, F, coloco aqui. Vamos plotar. Ó, aqui eu coloco, ó, eles começam, aí tem umas bizarrices. Na primeira posição, o X foi negativo, ó, e o Y cresceu. Ó. Na primeira, os bichinhos foram morrendo, e ele ficou oscilando com os valores tudo esquisito aqui. Esse é um ponto importante, tipo, o parâmetro, ele afeta de uma maneira bem, bem forte. Talvez esse DT esteja muito forte, então vamos por um DT menor. Aí começa com 19, um vai baixando, o outro vai subindo, etc. Então, esse DT, ele afeta... Se o DT for muito grande, ele zoa toda a brincadeira. Então, essencialmente, o que a gente vai trabalhar é em cima disso. Então, basicamente, todos os modelos, eles fazem esse tipo de coisa. Só que, muitas vezes, ao contrário de eu usar um Euler aqui, eu posso usar um Krupta, para que ele só eu tenho que fazer algumas equações um pouquinho diferentes dessa aqui. Dá para a gente até brincar com o Krupta e ver a diferença. Mas, vamos, em vez de imprimir, a gente pode também plotar, né? Porque aí acho que a vida fica um pouquinho mais bonita, né? Então a gente vai fazer um X como vazio. Vamos colocar o X0 aqui. O Y igual a Y0. Aí a gente coloca aqui, x.append, xn, y.append, yn. Agora a gente pode plt.plot x. Abaixou. Olha que legal. A gente tem. Vamos pôr o X, que é a presa. Vamos colocar ela em vermelho. E vamos colocar o predador em azul. É o contrário, né? Porque vermelho está passando. Ó, um bicho tá matando mais que o outro, mas foi pouco, né? Vamos pôr, em vez de 200 aqui, vamos pôr 2.000. Vamos ver o que acontece em 2.000. Ó, que legal. Já teve uma oscilação, ó. A presa começou a morrer e o predador foi, subiu e ficou meio estável lá em cima. Vamos tentar pôr agora 3.000. Vamos ver se ele baixa um pouquinho. Aí ele começou a baixar. Esse cara ficou tão perto de zero que é provável que simplesmente os bichinhos morreram tudo. Olha que doideira. Como tinha tanto predador, eles vão acabar chegando numa situação de que você vai ter a morte, extinção dos dois bichos. Que tristeza. Vamos começar no x0. Vamos tentar colocar um y0 menor. Vai
menos predadores. Ele tinha muito predador, matou os bichinhos. Então, se a gente for para rodar aqui, também tá matando tudo. Mas estão comendo demais. Então, vamos pegar esse B aqui e vamos diminuir. Olha que saco. Então, o que você quer oscilar, meu filho? Ele bem. Ah, tô trocando. Então, mas assim, vocês conseguiram entender essa parte, pessoal? Como é que é a cara dessa simulação, assim? Isso então, aí é realmente uma questão de brincar com os parâmetros. Deixa eu ver se eu consigo chegar a uma. Eu achei que tava. Deixa eu ver, vamos ver se. Às vezes não. No Wikipedia ele já coloca algum modelo, algum conjunto de parâmetros bom. Esses valores que eu tinha colocado eram os clássicos. Claro. O índice de natalidade, ele é esse alfa, né? O índice de natalidade do os... Vamos brincar, vamos ver se a gente acha. Tá, Bruno, tá, está sendo considerado o índice de natalidade. Aqui, ó, se vocês olharem, o AA ele é um fator positivo, certo? Então é que ele faz crescer. Ele é um fator do X, que é a presa, certo? Então, quanto maior o AA, mais esse X, que é o azulzinho, deveria crescer. Vou fazer um teste. Se eu simplesmente matar os Y, era para o X crescer. Nada, o X cresce. Está certo. Vamos pôr uns valor mais alto aqui. Vamos pôr 200 aqui e pôr 2 aqui. Cresce, ele mata os bichinhos rapidinho. Mas esse é o valor clássico, esse 4. Vamos pôr ele. Eles mal matam os bichinhos, vai.
Então, os predadores morrem lentamente porque é o seguinte, ó, esse DD é um número razoavelmente baixo, certo? É, exatamente. Ah, será que eu fiz algum erro aqui no código? Ok. Copiei errado essa. Doideira. Ah, se o DD, ele tá falando que tá bem lento. Então, se a gente coloca 4 aqui, ó, era pro bichinho, esse cara aqui vir mais. É, agora ele foi mais rápido, tá vendo? Ó? Coloquei o 4 aqui, agora se eu coloco o 1, eu vou plotar embaixo só para a gente comparar essas duas. Ó, o de cima é com, eu estou mudando o D, certo? Então aqui, o de cima aqui é o D igual a 4 e aqui o D igual a 1. Aí ele faz essa população do bichinho morrer antes, certo? O D, ele representa esse fator de competição entre o... Caramba, para de inventar. Entre os predadores, certo? Quanto mais predador, mais eles competem entre si. Então, vamos lá. Isso, se você chegar no fim, ó, acabou a comida, olha essa curva. Ele cresce muito rápido, porque tinha comida, eu acho que o crescimento dele está muito rápido. Aí, esse crescimento mata todos os coelhos, porque tem muito predador, e quando acaba a comida, ele desce lentamente, certo? Porque esse CC está muito alto. Nossa, apareceu. E o CC é o crescimento, porque ele tem comida. Vamos ver. Doideira, do PS3. Esse PT tá muito baixo. Fazendo isso. Gente. Ver até alguma coisa aqui. Esse parâmetro aqui. Se ele ficou negativo. Doideira, nunca. O cara deu esses pau assim. Rapaz. Talvez esteja começando muito baixo aqui. Tá, paciência, a gente acha o outro cara. Mas uma brincadeira que dá para fazer com isso também é o seguinte, ó. Isso aqui é uma questão de brincar realmente com os parâmetros. Tipo, o desempenho do sistema, então quando a gente fala de dar um fit do sistema sobre alguns dados, é exatamente achar qual que é esse conjunto de parâmetros que ele representa o dado certinho. O que o pessoal costuma fazer, por exemplo, você já deve ter visto o pessoal de ecologia que vai lá, o cara vai se mete no meio da Amazônia e fica contando coelho, fica contando peixe. Tem um aluno
que foi assim que ele fez um trabalho que ele ficou numa aldeia de pescadores no meio da Amazônia e para cada vez que chegava os peixes, ele contava os peixes. Tantos de peixes de um, tantos de peixe de outro e tal. E com isso ele consegue construir toda uma rede que ele tá com esses parâmetros aí, ele não consegue, ele não sabe a relação interna lá. E com isso ele consegue estimar, eles estão num ponto mais ou menos de equilíbrio ou não. Quer dizer, essa situação que está acontecendo aqui, por exemplo, é uma situação típica de falta de equilíbrio. Certo? Em algum momento subiu tudo ali e morreu. Isso causa algumas situações que não são tão óbvias. Por exemplo, tem algumas situações em que você vai lá, o cara tem muito predador ali. Então ele vai lá e mata os predadores e isso acaba fazendo que no futuro isso exploda a população. Porque você foi diminuir a competição e isso causou algum tipo de outra situação e tal. Só que essa simulação, então, o que dá para variar aqui? Dá para variar a forma como a gente calcula a próxima posição, certo? Que é essencialmente essa fórmula aqui. O que eu teria que fazer aqui é, em vez de usar isso aqui, eu estou usando o Euler, certo? Eu poderia estar usando, eu poderia usar o Krupta, que é o que a gente chama de RK4. O que ele vai fazer? Ele vai calcular vários K, ele vai fazer um KX, que ele vai ser essencialmente esse primeiro elemento, o KX1, KX2, se a gente voltar aqui, ela tem essas formulinhas aqui, ó. Se vocês verem, ó, o primeiro KX é a primeira derivada ali bonitinha. O segundo, ele vai ser a derivada no ponto x mais K1, certo? Então, ele vai ser essencialmente esse ponto aqui, só que em vez de xn, eu vou ter que calcular com xn mais x1. O Daniel está perguntando se esse sistema é só para o modelo de presa-predador. Não, na verdade. Ele é um sistema que ele surgiu para várias... Ele descreve alguns outros tipos de sistema, mas o clássico deles é para presa e predador. Ele é a base, basicamente, de tudo que você faz em ecologia, de que você pode ter várias relações entre populações. Então, o que você tem que fazer é definir cada um desses pontos principais. Você tem que definir qual que é o ponto que ele bate num... por exemplo, quais são essas relações de equação? Aqui a gente só tem duas populações. Eu posso ter 3, 4, 5, etc. Os modelos eles ficam um pouquinho maiores. O que os softwares dessa área fazem é exatamente brincar com isso. Brincar com brincar com essas relações. O que acontece, por exemplo, se eu acabar com a pesca? O Elton tá com um ali que oscilou. Vamos brincar, vamos ver se... Deixa eu ver se aqui aparece. Depois a gente coloca. Vou colocar aqui. Lá, então ele colocou 8, 3, 0.8, 1, 0.1, 0.5. Tá. Aqui, depois 50 não. Vamos lá. Show de bola. Aí. Bora dar certo.
Olha que legal, ó. Esse é com esse DT01. Agora, se eu pegar e colocar agora, ó, DT 0.01 e eu também cortar o número de saltos, ele vai dar, o final seria essencialmente a mesma coisa. Mas olha aqui, vamos ver se o plot final ele fica parecido. Ah, ele está bem parecido. Então significa que o erro não foi tão grande. Mas ó, tá vendo que esse aqui, um está aumentando, o outro está diminuindo? Agora, se eu baixar aqui, ó, colocar esse cara aqui e por 500 pontos. Como é que ele já muda? Tudo com o mesmo sistema, com os mesmos pontos tal. É só pelo fator desse erro de integração. O de cima tem um erro menor, enquanto que o de baixo tem um erro maior. Uma outra coisa legal que dá para fazer também é plotar o que a gente chama de espaço de fase. Olha que legal. Eu posso plotar o X e o Y. Vamos voltar naquela versão aqui. Faço o X e o Y, olha que legal. Ele está oscilando como se fosse numa região bonitinha ali. Eu vou salvar. Agora, se eu mudo, tá vendo? Ó, uma população ela tá é como se ele estivesse brincando, andando nesse espaço, em que eu tenho o X de um lado, então eu posso, e eu tenho o Y do outro. Eu posso, essa representação aqui a gente chama de espaço de fase. É bem típica para você fazer alguns tipos de análise. As oscilações, elas em geral, elas viram algum tipo de círculo dentro desse espaço de fase aqui. Se eu mudo algum parâmetro, por exemplo, lá, eu estou com esse plot aí, agora eu vou, deixa eu chamar aqui, ó, por x1 igual a x, 1 igual a y, só para salvar esse valor aqui. Agora vamos rodar esse cara aqui, ó, vamos mudar algum parâmetro aqui, ó, vamos colocar, sei lá, por 12 aqui. Agora a gente vai plotar esses dois aqui, ó, o x1 e o y1. Olha que legal. Dependendo da condição inicial, ele vai entrar num ciclo, de diferente que ele vai ficar oscilando. Dependendo de onde você entrar nesse ciclo, ele vai oscilar de um jeito que ele vai jogar, que ele vai acabar entrando em algum tipo de dinâmica que pode ser a extinção. A extinção é quando algum dos bichos vai para o zero. Isso aqui pode ser muito útil, por exemplo, quando você quer saber, eu quero ajustar alguma população dentro, sei lá, posso fazer em piscicultura. Eu tenho uma quantidade de peixes num tanque que estão interagindo e eu quero aumentar essa população de um jeito que às vezes uma come outra e tal, que elas não matem uma e tal. Então tem algum momento ideal que você pode inserir essa população. Você tem que ter uma ideia do tamanho da população naquele momento e você vai e consegue inserir ou matar numa determinada região. Legal, pessoal. Então, assim, então, beleza. O que muda aqui? Aí o do Cupta, que a gente poderia fazer, vamos ver se a gente consegue fazer com o do Cupta, se ele dá o mesmo resultado. Então, a gente pode fazer, a gente faz o KX, a gente faz o KY1. Aí o Cupta vai falar para a gente que o próximo é o KX2, que ele vai ser a mesma equaçãozinha aqui, só que agora eu vou usar o tô voando, viajando. Ele vai usar o x2 mais o kx1, esse b aqui,
2 mais x1. Sim. Ah, é. Esses dois aqui, deu KY1, KY2, ele vai ter agora esse cara aqui. Só que esse cara é uma derivada, então o que ele tem que fazer, isso é vezes um PP dividido por 2. Ah, isso aqui me dá uma outra derivada. Não vai dar. Pá, pá. Aí depois a gente calcula o KX3. Realmente eu vou fazer algum erro, esse vai dar errado, mas... Só copiar esses dois aqui. Agora tu pôs um outro ali, vamos ver o que dá. X3, que aí aqui vai ser o KX2, KX2. Então, a gente vai dar aqui, por último, tá vendo como, ó, a diferença do cálculo de cima para esse cálculo aqui, ó, ele é mais chatinho, né? Aí a partir disso você faz um... Eu acho que com certeza eu fiz alguma merda aqui. Fiz um mais duas vezes KX2 mais 3 vezes duas vezes KX3 mais KX4 6.
Y. Vamos esperar se isso dá certo. Pá. Funcionou. Que beleza. Vocês viram a diferença, pessoal? Olha a diferença do Euler pro Cubicube. Um tem cheio de computação e tal. A diferença é que é razoavelmente gritante entre qual que é o DT que você pode usar em um e outro. A questão é que se eu quero rodar tipo tantos segundos, por exemplo, agora eu faço esse DT, eu vou fazer o T total, vai ser igual, eu não sei, eu quero 20 segundos. Aí o meu range mesmo, o meu PV vai ser uma range, vai ser, ele começa em 0, ele vai até o TV, mais um DT, ele vai ir de DT em DT, que é o intervalo entre eles. Aí o que eu vou ter que rodar aqui, na verdade, vai ser o tamanho desse cara. Então, assim, se eu quero rodar 20 segundos, eu vou ter que, quanto menor o meu DT, mais simulações eu vou ter que fazer, mais ciclos eu vou fazer. Com o Cúpiter, eu preciso, como eu consigo usar um DT menor, eu vou rodar algo mais complicado muito menos vezes. Ele vai dar, essencialmente, a mesma carinha. Em teoria, era para dar. Legal, pessoal? Então, o que eu quero que vocês brinquem? Além da tarefa, da prova lá, tentem implementar agora uma versão de, para quem quiser, uma versão de agentes e ver como que eu consigo gerar isso aqui com uma população de agentes. Veja, a população de agentes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a cada intervalo de tempo a população de um e de outro. Esses dois modelos aí que a gente está trabalhando vai ser a base, por exemplo, para quem for fazer trabalhinho com vacinação e etc. Tá, o Daniel não entendeu. Deixa eu tentar explicar de novo. Vai. Vocês entenderam que o que a gente está tentando mostrar é como reproduzir esse dado aqui, certo? Tranquilo? Então, o que a gente viu são duas abordagens para a gente tentar replicar isso. Uma abordagem é utilizando essa aqui, que é a abordagem de campo médio, que essa aqui a gente cria uma variável para um dos elementos, a outra variável para os outros elementos, e a gente cria as relações entre eles com um sistema de equações diferenciais, que é o que a gente resolveu aqui. Então, se a gente olhar esse dado aqui, e a gente olhar esse dado aqui, o resultado dessa simulação, ela essencialmente é só uma questão de a gente achar quais são os parâmetros que me dão a melhor replicação daqueles dados que estão lá, certo? Só que a gente viu de duas formas que eu tinha que fazer isso. A gente reproduziu aqui a fórmula do campo médio, que é esse sistema de equação. Uma alternativa que eu posso ter é, em vez disso, fazer um sistema baseado em agentes. O que o sistema baseado em agentes você vai ter que ter? Ó? Vamos tentar fazer uma carinha dele aqui. Ó. Então, o sistema baseado em agentes, você vai ter que ter um conjunto de coelhos e um conjunto de lebres, certo? E cada um desses coelhos vai ter que ter alguma propriedade. Por exemplo, o coelho ele pode ter uma posição XY, ou Linces, ele pode ter uma posição XY, ou não, ele simplesmente tem uma chance de encontrar, você pode fazer simplesmente uma probabilidade de um encontrar o outro. Aí, o que você tem que fazer é, cada ciclo que você tem, você vai simular essas interações. Você vai fazer, qual que é a chance de um coelho encontrar outro coelho?
Se eles se encontrarem, eles vão se reproduzir. Qual que é a chance de uma lince encontrar um coelho? Se eles se encontrarem, eles vão reproduzir. Isso você pode fazer tanto com probabilidades, você pode fazer isso com uma posição XY, você tem os coelhos andando, os predadores andando atrás, e se um encontra o outro come ou não. Você pode fazer um sistema de grafos entre quanto que um está próximo do outro e tal. Tem várias formas que dá para você fazer isso. Aí, quando você sorteia isso, um coelho encontra o outro. Aí tem uma probabilidade desse encontro gerar um outro filho. Ou, se for o caso de um lince encontra o coelho, tem uma probabilidade que esse coelho vai efetivamente comer aquele outro filho. Se aquele lince vai comer aquele coelho ou não. Professor? Mas, no fim, construindo, é como se fosse esse joguinho que você tem os coelhos encontrando com os linces. Aí o que você vai ter é essa interação sobre o tempo. Aí a questão é, será que eu consigo ter também essa oscilação usando outro tipo de modelo, que não seja esse modelo que a gente está trabalhando? O Gabriel levantou a mão, pode perguntar, Gabriel. Professor, até então a gente estava fazendo essa análise baseado na população em si, né? E aí, nesse Sim. modelo de agentes, em vez de a gente analisar a população em si, a gente analisaria indivíduos, é essa a grande diferença? Porque a partir do momento que a Não, gente tem um coelho andando para encontrar outro, a gente não está olhando mais uma população de modo geral, né? Tá olhando ali os indivíduos de coelhos em separado. Seria isso? não, uma questão é a análise, outra questão qual que é o mecanismo do modelo. A análise, o que você pode ter? Você tem uma população de coelhos que pode morrer, que pode dar novo nascimento e tal. Então, a análise você ainda pode fazer sobre o ponto de vista da população. Você pode simplesmente somar o número de coelhos em cada tempo. Aí você teria exatamente aquele gráfico do dado. Mas a graça de fazer isso usando um modelo que você tem uma representação individual é que você pode começar a incorporar elementos individuais. Por exemplo, um tipo de modelagem clássica disso é modelagem de sistemas evolutivos. Você pode colocar como se fosse um código genético em cada um dos elementos que ele tem um impacto sobre o comportamento desse animal. Aí você pode ver qual que é a força evolutiva, o que faz um bicho se adaptar melhor nesse tipo de sistema. Você pode incorporar, por exemplo, aspectos de topologia, de isolamento geográfico e etc. Então, você consegue fazer análises diferentes. Você pode fazer, se eu modifico isso no modelo, qual que seria o impacto? Mas o impacto final que você quer avaliar é sobre a evolução da população, certo? Então, a análise que você vai fazer é a mesma, no fim da história. Assim, tipo, o output do modelo é o mesmo. O que muda é o que você consegue modificar no modelo. Quando a gente coloca essas estatísticas de probabilidades de sucesso de determinadas ações, isso se aproxima um pouco ou menos da semelhança com o algoritmo genético, né, professor? Por mais que sejam coisas distintas, mas Sim, de no algoritmo probabilidade. genético, tipicamente o que você faz, o algoritmo genético é um algoritmo de busca, né? Então, Sim. normalmente o que você faz é você cria uma probabilidade de encontro, certo? Qual que é a chance entre um cara encontrar o outro? E você tem uma probabilidade de mutação, que simplesmente pega um cara e muda algum parâmetro dele, alguma característica dele de maneira aleatória, e se tem uma probabilidade de manutenção desse elemento numa próxima geração, quer dizer, que é basicamente de morte. E isso é afetado por um fator de fitness, que é o quê? É uma métrica que, dado o parâmetro, diz se aquela solução é boa ou ruim. Esse é um típico exemplo de uma simulação de agentes, mas com uma busca uma função de busca. Mas eu vou apresentar depois para vocês, quando a gente for falar lá na economia, ele pode ser também ter modelos populacionais que eu estou interessado na evolução da população e não na evolução de uma solução. Aí entra exatamente isso. Mas da parte genética é mais essa questão da representação dos parâmetros que eles estão mudando, mas não necessariamente isso tem que ter numa representação de agentes.
Beleza, professor, dá para ficar claro. Obrigado. Beleza? Show de bola. Vamos ver se a gente consegue brincar, fazer só uma versãozinha bem simplificada, daí depois vocês brincam. Então seria algo mais ou menos assim. Imagina que eu vou ter quais são as operações que eu tenho de um coelho? O coelho ele pode se reproduzir, certo? Eu posso ter, ó, coelho, eles pode se reproduzir. Eu posso ter também algo como qual que era o nome do bicho lá mesmo? Lince. Lince, eles podem se reproduzir. Ou, se eu tiver um lince, eles podem brigar. E se eu tiver um lince coelho, ele pode alimentar. Certo? A gente vai assumir que os coelhos têm comida suficiente. Eles estão num parque lindo lá e eles podem viver eternamente. Mas só o lince que depende dos coelhos. Certo? Então, são essas funções que a gente tem que criar de alguma forma. Certo? Então, o que a gente tem que fazer é criar uma população de cada um desses caras. A gente tem também os estados. Qual é o estado que o coelho tem? O coelho tem, a gente pode colocar idade, quais são as ele vai ter idade, é só. E a gente vai ter também o lince, que ele vai ter, a gente pode pôr sexo também, só por... E o lince, a gente vai ter idade, sexo e fome. Os coelhos podem morrer por excesso de idade, e o lince pode morrer por excesso de idade ou por excesso de fome. Certo? Então, feito isso, você tem que construir esses objetos. Na verdade, eu não tenho muita. Eu não lembro como é que faz isso em Python, mas a gente pode fazer isso estrutural. Certo? Então, o que eu posso fazer é algo do tipo assim, ó. O número inicial de coelhos, sei lá, 20. Vamos fazer x0 é 20, são 0. Vamos para os números que ele colocou lá em cima, vai. 12 e 3. Vai. Eu vou dar uma população X, eu vou colocar algo como... Para cada coelho, o que ele vai ter que ter? Ele vai ter que ter... Não, vamos tirar esse sexo aqui só para não. Eu vou ter que fazer algo do tipo assim, ó, o X eu vou colocar basicamente a idade dele, certo? Então eu posso fazer algo do tipo assim, ó, X vai ser igual a isso, e ele faz x.append e vamos por algo como vai ser um valor de, sei lá, até 20 anos, ou sei lá quanto que vive um coelho, certo? E a gente também coloca o y
Vai falar. Entre 20 anos. Só que esse cara aqui, o coelho vive uns 8 anos. Então vamos por aí. Um lince, viu? O lince deve viver mais, vai, vamos por 15, vai. 6. Mas ele vai pôr isso e ele vai pôr também uma fome aí, né? Sei lá. Vírgula. Vamos pôr fome indo de 0 a 100. Porra, o lince vive menos? Coitado. Então, se a gente pega isso aqui, ó, a gente tem, ó, se eu ponho isso, eu vou esquecer os 2 pontos e ele vai me reclamar, certo? Se eu ponho o X aqui, ó, ele tem uma população de idades, olha aí. Ah, não, esse cara aqui, ele... Puta, eu fiz besteira. 17. O Run não vai dar um número entre 0 e 1. Eu tô colocando aqui, ele coloca o size. Agora tá aí. Coisa linda, várias idades. E aqui, ó, os lince tem a idade para cada lince e o tamanho da fome dele. Certo? O que a gente vai fazer agora, veja, a gente não vai ter mais aquele tipo, a gente não tem um DT que a gente tinha ali. Nosso DT vai ser, ele é mais, ele é pela quantidade de eventos, certo? Então o que a gente pode fazer, por exemplo, quantos, eu posso definir algo como assim, ciclos igual, sei lá, 200 ciclos. Então eu faço agora algo como for cc em range ciclos. E aí eu vou fazendo cada uma dessas funções. A primeira delas é que cada bichinho ele ganha algo a mais. Então eu posso fazer algo do tipo, tipo envelhecer os coelhos. Aí eu posso fazer for para cada coelho no X, aí eu faço que o coelho é igual a coelho mais, não sei, vai, 0,1. Ele vai atualizar isso da lista? Nem lembro. Não. Opa, cada lebre. Y. Então, será que não era melhor envelhecer só os que estão vivos? Sim, todos esses estão vivos. A cada população eu vou matando um e outro. Então, depois a gente olha a implementação. Mas seria algo do tipo assim, ó. Eu tenho que envelhecer os coelhos, envelhecer os linces, aumentar a fome dos linces. Cada um desses aqui, eles independem de encontro, certo? Eu não tenho que calcular encontro. Aí depois disso, aí eu coloco encontro. Então vai. Aí eu calculo encontros entre coelhos. Então, qual que é a probabilidade de um coelho encontrar outro? Se os dois encontrarem, daí eu chamo a reprodução. Aí eu coloco qual que é a probabilidade de encontro entre linces.
Se eles encontrarem, reprodução. Aí eu coloco, qual que é o calculo a probabilidade entre lince e coelho. No caso, aqui pode ser reprodução e briga. Um pode matar o outro ou o outro pode. Aí, por fim, eu calculo. Morte do coelho. Vai ser em função da idade. Aí depois eu calculo a probabilidade de morte da lynx. Por idade ou por fome. Certo? Aí, terminado isso, aí eu calculo, quer dizer, aí eu calculo qual que é o novo x, qual que é o novo x0, qual que é o novo y0, qual que é a soma desses valores. Aí a cada ciclo eu tenho um valor desse. Como eu defini o tamanho desse ciclo, aí a expectativa eu posso ter em determinado tempo qual é o valor de cada um deles. Mas a brincadeira aqui, que agora eu posso brincar sobre essas funções, sobre os encontros, sobre as probabilidades de encontro e tal. Construir esse tipo de modelo, ele é mais simples do ponto de vista de intuição do que com o Minfield. O Minfield, você tem uma equação lá que ela diz em relação ao crescimento, mas você está agregando um bando de coisas dentro da mesma coisa. Basicamente num parâmetro que às vezes não faz muito sentido. Só que aqui, ó, tá vendo? O tanto de coisa que você tem que incluir no seu modelinho para você fazer algo, então ele dá um trabalhinho maior. Certo? A gente vai brincar isso, principalmente na parte da economia, a gente vai brincar bastante com esse tipo de modelo. Tá, a brincadeirinha, assim, se vocês fazem isso com orientação a objeto, fica bastante mais fácil. Assim, mas, assim, não é obrigatório fazer, faz quem tiver afim. Aí é tentar implementar essas funçõezinhas aqui e ver se você consegue sair alguma oscilação. Assim, desse jeito. Tranquilo, pessoal? Eu acho que por hoje... Tô com a garganta seca já. Acho que por hoje é isso. Então a ideia é vocês brincarem um pouquinho, se familiarizarem com isso. Tem bastante material online sobre método de Euler, sobre outros métodos. E, assim, eu fiz isso na mão aqui, mas vocês não precisam fazer isso na mão. Isso você tem, a gente viu da aula passada, no código da aula passada, que tinha isso tem implementado em Python, em qualquer linguagem. E normalmente você só tem uma flag que você fala, usar o método de Euler, usar o Hubkuppel, ou o que for, assim, vocês não precisam fazer isso na mão. Tranquilo? Então, ó, eu vou pôr esse código lá para quem quiser brincar. Eu vou também colocar para vocês hoje qual que é as instruções mais detalhadas sobre a tarefinha, sobre a primeira avaliação, certo? Que é esse trabalho de buscar algum modelo e fazer um pequeno relatóriozinho de como que ele funciona, das propriedades deles. Aí já começa hoje, professor, a avaliação até 2 semanas ou vai começar que dia? Vocês têm 2 semanas para entregar. Aí vocês entregam quando for mais adequado para vocês. Eu vou criar como uma atividade no cigarro, certo? Daí vocês submetem por lá. Tá legal? Tá legal. Então, beleza, gente. Então, bom fim de semana para vocês. Fiquem todos saudáveis e com cuidado aí, viu? Bom final de semana, professor. Bom final de semana, pessoal. Tchau. Bom final de semana, professor.